questão, responda os exercícios A, B e C. O preço P a ser cobrado em uma corrida de táxi é composto por uma quantia A fixada, igual para todas as corridas, mais uma parcela variável, que é diretamente proporcional ao número X de quilômetros rodados. P igual a A mais BX. B é o custo de cada quilômetro rodado. Em certa cidade, temos P igual a 15 mais 0,8x. P em reais e X em quilômetros. Qual será o preço cobrado por uma corrida de 12 quilômetros? Então, a gente tem aqui 0,8, que seriam 80 centavos, né, por quilômetro rodado. Se X representa a quantidade de quilômetros e P o valor a ser pago, quanto que será cobrado por uma corrida de 12 quilômetros? Então, 12 quilômetros, nosso X é igual a 12. Então, no lugar do X, a gente coloca 12. P igual a 15 mais 0,8 vezes 12. P igual a 15 mais 0,8 vezes 12. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 8. Mais 1, 9. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Lembrando que primeiro faz essa multiplicação para depois somar. 15 mais 9,60, 24,60, tá? Então, o preço, 24,60, porque é dinheiro, então vou acrescentar um zero aqui, certo? Na B, qual a diferença entre o preço de duas corridas? Uma de 20 km e outra de 21. Bom, se é cobrado 80 centavos por quilômetro, qual que vai ser a diferença entre uma corrida de 20 e uma corrida de 21 quilômetros? A diferença entre as duas é de 1 quilômetro. Então, se por quilômetro é cobrado 80 centavos, então a diferença entre os preços vai ser de 80 centavos, tá? Então, a B, 80 centavos. E na C, esboce o gráfico de P em função de X. Esse daqui, para fazer o esboço do gráfico. O esboço, então, a gente tem X e P. Então, se só entrar no táxi, né, uma hipótese, então seriam rodados 0 quilômetros. Então, para 0 quilômetros, essa parte ia zerar, ia ficar 0 vezes 0,8, que dá 0. 15 mais 0, 15. Então, a gente marca um ponto aqui que seria R$15 e o nosso gráfico é uma função crescente. Esse já tá bom para ser o esboço, tá? A gente não precisa colocar valores para X. O que isso significa? Que quando X for 0, o valor cobrado vai ser 15. Para X igual a 1 quilômetro, 15 mais 80 centavos. Então, 15,80 e assim por diante. Tudo bem? Para a construção de gráficos, tá? Primeira coisa, a gente vai construir uma tabelinha, tá? E a gente vai separar aqui o que vai ser em cada coluna, tá? Então, tem a função V igual a 4N. Essa função tratava de um problema do valor de passagens, tá? O valor pago em relação à quantidade de passagens compradas, a quantidade de passagens adquiridas. Então, a gente tem o quê? O valor pago, 4 vezes N, onde N é o número de passagens. Então, eu coloquei N, que é o número de passagens. Então, eu posso ter 0, 1, 2, 3 e mais passagens também, tá? E eu não tenho um número de passagens negativas, por isso que eu não coloquei os números negativos aqui. 4N vai ser a operação que a gente vai fazer e o valor pago, que é o total, tá? Então, 4 vezes N. Se o nosso N é 0, é só substituir. 4 vezes 0, 0. 1. Então, o nosso N vale 1. 4 vezes 1, 4. Agora, o nosso N vai valer 2. Então, substitui. No lugar do N, coloca 2. 4 vezes 2, 8. 3. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4,
16, 4 vezes 5, 20. E assim por diante, a gente pode continuar isso daqui, tá? Como a gente pode fazer menos também, tá? Só para a gente saber como que esse gráfico vai se comportar. Então, a gente tem os valores da primeira e da última coluna são nossos pares ordenados. Então, valor de x e valor de y, que a gente pode até montar aqui, ó, os pares ordenados, lembrando que sempre primeiro é o valor de x. Então, ó, quando o x é 2, o y é 8. Ó, tá vendo? Nossos pares ordenados. Sempre o valor de x primeiro. É sempre x e depois y, tá? Daí a gente vai substituir, ó. Isso daqui a gente também pode escrever assim, ó. F de 0, que é igual a 0. F de 1... Nossa, que borracha boa. F de 1, que é 4. É a mesma coisa, a gente pode escrever na forma de par ordenado ou na nossa função, tá? Então, olha lá, 0 e 0. Então, quer dizer que tá aqui na origem. A gente vai marcar um ponto aqui, que é daqui que vai começar o nosso gráfico. Depois, 1 e 4. Então, aqui tem 1, quando x... Eu vou marcar de 4 em 4 aqui, tá? Ó, 4, 8... 12, 16, e aqui 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a origem é o nosso 0, que vale 0 para N e 0 para V, ou X e Y. Então, 0, 0 marcamos aqui, 1 e 4. Então, quando o X, ou o nosso N, ó, vale 1, o nosso V vale 4. Então, a gente vai subir aqui, ó, para ligar o 1 e o 4. O 2, quando o nosso N é 2, o nosso V vai ser 8. Então, a gente vai subir o pontilhado aqui até o 8. Vamos marcar outra aqui. Depois, por 3, 3 e 12. Então, do 3, vai subir até o 12. 4, 4 e 16, ó. 4... até o 16, ó lá. A gente vai ligar esses pontos todos aí, ó. Então, começou aqui no 0. E ele vai continuar, né, ó. A gente não colocou mais, ó, do 5 até o 20, né? Ó, ele iria passar aqui, ó, tá vendo? Então, esse é o nosso gráfico. A função é y igual a 3x. Tá? Então, eu montei a tabelinha aqui. Então, x, 3x e y. Como a função não trata de nenhum problema, eu vou usar os valores negativos também. Então, eu vou colocar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Pode pôr só a parte positiva, pode pôr menos 1, 0, 1, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Esses valores são aleatórios. Se não tem nenhum problema envolvido, que nem o que a gente fez anterior das passagens, a gente pode usar valores positivos e negativos ou só positivos, como a professora Roberta fez lá na aula do Centro de Mídias, tá? Então, a gente vai colocar, 3 vezes x, se o nosso x vale menos 2, então vai ficar 3 vezes menos 2. Como a gente tem uma operação de multiplicação por um número negativo, coloquei entre parênteses. 3 vezes menos 2, 3 vezes 2, 6, mais com menos, menos 6. Depois, nosso x vale menos 1, 3 vezes menos 1, 3 vezes 1, 3, mais com menos 3. 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3 e 3 vezes 2, 6. Percebam que o 3, que é o constante, que é um valor numérico, então ele se mantém, e o que varia é o valor de x, ó, porque cada momento a gente utiliza um valor diferente, que a gente vai encontrar valores diferentes para y também. Daí a gente vai colocar no nosso gráfico. Lembra, ó, par ordenado, menos 2 e menos 6, menos 1 e menos 3. Então, ó, x negativo, eles estão do lado de cá, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Quanto mais longe da origem, menor é o nosso número. Aqui é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante.
para baixo da origem, a gente tem o quê? Os números negativos para y. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. E para cima, os positivos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, a gente vai ligar. Quando o x vale menos 2, ó, menos 2 está aqui. O nosso y vale menos 6. Menos 6 está aqui embaixo. Então, ele vai vir aqui para baixo, ó. Depois, x é menos 1. Menos 1 está aqui. E o nosso y vai valer menos 3. Menos 3 está aqui. Então, a gente vai ligar aqui. Marcamos esse ponto. 0, 0. 0, 0 é a nossa origem. Depois, 1 e 3. X vale 1 e y vale 3. Então, tá aqui, ó. Tá, ó. O bom do quadriculado é que não precisaria nem fazer esse tracejado aqui, tá? Esse pontilhado aqui. Pontilhado não, tracejado, né? Pontilhado é com ponto. Tá? É só marcar aqui na interseção dos dois pontos. Quando o x é 2, o y é 6, ó. 2 e o 6. Ah, o 6 não tá, mas ele seria aqui em cima, ó. Tá? Aí nem precisaria de toda essa parte. A gente faz um gráfico abrangendo os valores que a gente encontrou, que a gente selecionou para x e os valores que a gente encontrou para y. Daí é só pegar a régua e ligar esses pontos aqui que a gente encontrou. Tá? E esse gráfico, ó, como não se trata de nenhum problema, ele pode estar para baixo, ele pode passar dessa parte, tá? E não precisa ficar aqui dentro exatamente, certo? Agora, esse daqui, a função é f de x igual menos 2x mais 3. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y, então eu coloquei y aqui, tá? Então, eu coloquei os valores, construí a tabela, x, a função, menos 2x mais 3, e y, que é o nosso f de x, tá? Coloquei os valores aleatórios para x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aí, a gente vai substituir aqui, tá? Então, ó, menos 2 vezes x. Se x vale menos 2, vou colocar menos 2 no lugar do x, mais 3. Primeiro multiplica e depois soma. Menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. Menos com menos, mais. 4 mais 3, 7. Agora, menos 2 vezes x. Nosso x vale menos 1. Então, vezes menos 1 mais 3. Menos 2 vezes menos 1. 2 vezes 1, 2. Menos com menos, mais. 2 mais 3, 5. Menos 2 vezes 0 mais 3. Menos 2 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3. Menos 2 vezes 1 mais 3. Menos 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Menos com mais, menos. Menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3, ó. Devemos 2 e temos 3. Então, a gente vai pagar esses 2 e vamos ficar com 1. Agora, aqui, ó. Menos 2 vezes 2 mais 3. Menos 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Menos com mais, menos. Menos 4 mais 3. Devemos 4 e só temos 3 para pagar. Vamos pagar, usar esses 3 para pagar, só que a gente ainda vai ficar devendo. Devendo 1. Então, menos 1. Agora, a gente já tem os valores de x e de y, é só pôr no gráfico. Então, ó, quando o x vale menos 2 está aqui, o nosso y vale 7. 7 está aqui em cima, então tá aqui, ó, menos 2 e 7, tá? Quando o x vale menos 1, o y vale 5, então menos 1 e 5. 5 tá aqui, ó, tá? Então, bem aqui. Quando o nosso x é 0, ó, o nosso y é 3, então vai estar bem aqui no eixo y. Tá? Não tá nem pro ladinho, nem pro lado direito, nem pro lado esquerdo. É exatamente em cima do eixo Y, exatamente em cima dessa reta, tá? Por quê? Porque o x é 0. Se vocês colocarem aqui do ladinho, porque é o 0, ele não é 0, ele já é 0, alguma coisa, ele é maior que 0.
Quando x é 1, o nosso y é 1 também. Então, tá aqui, ó, 1 para x e 1 para y. E quando o nosso x é 2, ó, x vale 2, o nosso y é menos 1. Então, tá aqui embaixo, ó, o menos 1 aqui. Então, tá bem aqui. Daí é só traçar essa reta. Então, a gente vê os pontos bonitinho e traça o nosso gráfico. Olha que lindo, certo? Facinho construir os gráficos. Obrigada, pessoal!